Paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no Evangelho de João, capítulo 2 e versículo 5, que nos diz o seguinte: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Amados e amadas em Cristo Jesus, antes de mais nada, quero pedir aos irmãos que continuem assistindo nossos vídeos, deixando o seu like, os seus comentários, pois isso muito ajuda os nossos vídeos aqui no canal do YouTube Pastor Serafim. Os divulgue, por favor, aos seus contatos, aos seus amigos, né? O nosso franco pedido para você que está aí nos assistindo agora, para a glória de Jesus. Amados e amadas em Cristo Jesus, aqui João, o evangelista, João, o discípulo amado, ele vai relatar o primeiro milagre de Jesus, segundo aqui a visão de João. O primeiro milagre que Jesus opera, o primeiro milagre que Jesus operou aqui, segundo João, foi a transformação da água em vinho, né? É um milagre muito conhecido, operado pelo nosso Jesus. Houve umas bodas que era um casamento de uma família que era amiga da família de Jesus, principalmente da mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus. E naquela época o casamento não era como o de hoje. Naquela época o casamento durava 7 dias, né? E os amigos do noivo, eles celebravam ali juntamente com o noivo as bodas do noivo e ficavam 7 dias na casa do noivo, comendo, bebendo e alegrando-se juntamente com o noivo. E em determinado momento dessa festa, o vinho termina e o vinho acaba. Todavia, aí isto era uma situação embaraçosa para o noivo, isto era uma situação demais complexa para o noivo. Haja vista, não se fez o cálculo correto que deveria ser feito do que tinha para se beber naquela festa, com o número de convidados que estavam ali. E então, diante daquela situação, a mãe de Jesus, percebendo esta situação embaraçosa, chega até ali os donos da festa e disse: olha, aí está, mais ou menos assim, traduzindo na nossa linguagem, aí está o meu filho, fazei tudo quanto ele vos disser. Eu quero trazer algumas informações interessantes para os irmãos aqui sobre esse contexto. O primeiro é que há muitas pessoas, né, que são adeptas de bebidas alcoólicas, dizem e afirmam que Jesus tomava vinho, que Jesus transformou a água em vinho, que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, seu filho na fé, toma um pouco de vinho para as dores que você vem sentindo. Todavia, se nós formos observar o costume daquela época, a tradição daquela época, veremos que não tem nada a ver com o vinho tal qual conhecemos hoje. E isto porque o povo hebreu passou a adorar e a cultuar a Deus e a obedecer os 613 preceitos da Torá, do Antigo Testamento, do século V para cá, do século V antes de Cristo até ali a época de Jesus e até os dias de hoje. O povo hebreu obedecia como obedecem os 613 preceitos da Torá à risca. E, a bem da verdade, o vinho que era utilizado aqui não é o vinho tal qual conhecemos hoje. Em primeiro lugar, o povo hebreu não poderia utilizar fermento em suas massas ou fermento em suas bebidas, de maneira nenhuma. O fermento sempre foi rechaçado entre os preceitos mosaicos. O fermento sempre foi rechaçado dentre a lei mosaica. E o fermento é aquilo que vai tornar o suco de uva em um vinho. E como o fermento era rechaçado, o povo hebreu, naquela época, só bebia o suco de uva. Então, a bem da verdade,
que fora transformado em água não foi o vinho tal qual nós conhecemos, uma bebida alcoólica e fermentada, não, de maneira nenhuma, mas o suco de uva que era bebido naquela época. E segundo os costumes daquela época, o vinho até era utilizado nos lares, nas casas, mas em pequenas doses, em pequenas proporções. Até porque naquela época não existia Cesan aqui no estado do Espírito Santo, Sabesp no estado de São Paulo, SAAI no estado do Rio de Janeiro, e que é, né, a Companhia de Águas de cada estado. Não existia isso e não havia tratamento de água naquela época. E o hebreu, quando ele ia tomar a água, ele depositava um pouquinho do vinho fermentado sobre a água, para que, se houvesse germes naquela água, matassem os germes que haviam naquela água. Então, era apenas para beber a água, tornando-a potável. Apenas para isto, o vinho fermentado era utilizado na casa dos hebreus. Então aqui os irmãos estão de posse dessa informação, que era o vinho, que, melhor dizendo, o suco de uva, que foi transformado por Jesus daquela água. Outra informação importante é que a mãe de Jesus disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, este foi o primeiro milagre operado por Jesus que se tem notícia nos evangelhos. Se é o primeiro milagre operado por Jesus, por conseguinte, a mãe de Jesus jamais poderia ter visto seu filho, operar algum milagre. Todavia, nós temos alguns escritos alguns escritos além da Bíblia Sagrada, que relatam a história dos primeiros discípulos da igreja, relata a história de Maria e de Jesus, sob uma outra ótica, uma outra visão. Há até um evangelho chamado Evangelho de Maria, na qual Jesus tinha aí os seus 11 anos de vida. Ele faz com barro 2 pássaros, sopra sobre estes pássaros e então lhes introduz vida e faz esses pássaros voarem, de modo que os seus coleguinhas perplexos contam aos seus pais, e os pais dos coleguinhas de Jesus reclamam com José, o pai de Jesus, que Jesus havia operado um milagre no dia de sábado. Isso, Jesus tinha 11 anos de idade, mas isso está no Evangelho de Maria. De qualquer modo, nos leva a entender e nos dará a entender que Jesus já havia operado milagres sob a ciência da sua mãe. E aqui Jesus, retornando para o contexto histórico, encontrava-se uma festa, e essa festa, em determinada altura, tem um grande problema, que é a ausência de suco de uva. Amados e amadas em Cristo Jesus, em nossas casas, nas nossas vidas, podem de repente alguma coisa faltar, mas Jesus jamais pode faltar, nem na minha, nem na sua casa, nem na minha, nem na sua vida, pois aonde Jesus está, ainda que falte alguma coisa, Jesus a complementa e nos dá a vitória. Quando surge o problema, foram até a Maria, tentou resolver o problema, e Maria então leva os responsáveis por essa festa a Jesus: fazei tudo quanto ele vos disser. E quando chegam a Jesus, Jesus então manda encher talhas, que eram aonde se colocava os sucos de uva, eram recipientes de madeira onde colocavam os sucos de uva, geralmente tal qual hoje se guarda grandes quantidades de líquido, e naquela época eram as talhas, e as talhas Jesus mandou que fossem cheias, que as enchessem de água, e obedeceram a Jesus. E quando levam ao mestre-sala, que era o convidado mor
das bodas daquela época, quando ele provou o suco de uva melhor do que ele já havia ingerido antes. Amados e amadas em Cristo Jesus, este foi um milagre operado por Jesus que não teve repercussão na sociedade. Foi um milagre que não atingiu a sociedade, mas atingiu uma família em cheio, uma família que estava envergonhada, que estava com um problema muito grande, porque faltou o suco de uva para dar aos convidados. Mas quando Jesus está presente, este problema logo é extirpado. Amados e amadas em Cristo Jesus, volto a frisar e a repetir para você: Jesus é o primordial das nossas vidas. Durante o dia, conversamos com tantas pessoas, mas não temos 5 minutos sequer para dedicarmos na oração a Jesus, que possamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Vinho na Bíblia significa alegria, e aonde Jesus está, aí está a alegria. Se a tua vida tem sido acometida por tristeza, por rancor, por mágoas, por decepção, é sinal de uma coisa clara: falta a presença gloriosa de Jesus, porque ainda que no meio das lutas, das provações, você esteja, mas com Jesus você muda o foco da sua visão, das lutas, dos problemas e das dificuldades. Você passa a mirar, você passa a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando você faz isto, a tua fé, além de ser colocada em prática, a amargura, a tristeza, ou em suma, o inferno não tem poderio sobre a tua vida, pois está guardada, resguardada e respaldada por Jesus, e só receberá a bênção de Deus aquele que hoje, em meio às lutas e provações, glorifica a Deus, exalta ao nome de Jesus, glorifica a Ele. Se você não sabe glorificar a Deus no meio das lutas e das dificuldades, indubitavelmente também no meio da vitória, ao invés de agradecer a Deus, lhe virará as costas. Por isto hoje, aprenda a ser fiel no pouco, pois sendo fiel no pouco, que é ser fiel no pouco? Pode você perguntar para mim, pastor Serafim. Fiel no pouco é agradecer a Deus em meio às dificuldades, lutas e provações, e chamar Jesus a fazer parte da tua vida, do teu lar, da tua família, ainda que a situação diga o contrário e o inverso. Alegrar-se nele, sabendo que o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Convide Jesus para a tua vida e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.